Alves, sou professora do Instituto de Humanidades da Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, aqui na UFBA, vinculada à FACED. Esse ano a gente está começando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura, com uma edição especial sobre mulheres na ciência. Esse projeto do documentário está vinculado a dois projetos. Um projeto financiado pelo CNPq, que tem o mesmo nome, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de aprender e ensinar ciência através da produção de documentários. Os documentários também estão vinculados ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino e Filosofia da História da Ciência e coordenado pela professora Andréa Oliveira. O ano passado nós produzimos uma série de entrevistas com professores, alunos, pesquisadores nessa articulação ciência e tecnologia, e nessa temporada nós vamos dar voz às mulheres que cotidianamente são instigadas a desenvolver pesquisas e são apaixonadas pela produção do conhecimento. Além disso, essas mulheres também, além de serem investigadoras, de estar produzindo constantemente novos conhecimentos, elas também são responsáveis pela formação de novos professores e de novos pesquisadores. São mulheres guerreiras, apaixonadas pelo que fazem, com histórias ricas que nos mobilizam e nos incentivam. Então eu convido vocês todos a virem assistir os nossos episódios, a compartilharem e a comentarem. Esperamos vocês. Vem com a gente! Olá a todos, a todas e a todos, uma saudação. Eu sou Flora Bacelar, do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Agradeço muito o convite da Aline Alves para participar desse projeto tão bonito e falar de trajetórias de mulheres cientistas, que é tão importante hoje em dia, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre tive uma veia artística muito grande, desde cedo, pequenininha. Gosto muito de dançar, então, além de cientista, física, pesquisadora, extensionista, eu sou também dançarina. E no momento da minha escolha no vestibular, eu fiquei nessa... Na verdade, eu nunca tive dúvida, né? Eu não sei por que até hoje me deu esse clique e eu resolvi fazer física. Então, tinha alguns amigos, eu fazia balé na época, e tinha muitas amigas que fizeram vestibular para dança, e eu nunca pensei nessa possibilidade. Sempre pensei, em primeiro lugar, fazer física. E coloquei em segundo lugar matemática, que era, naquela época, mais concorrido do que o curso de física. Então, eu tinha certeza de que era física ou era física. Não, o engraçado é que eu não tive o apoio nem do meu professor do colégio que eu estudava. Eu estudava num colégio de classe média de Salvador, classe média alta, e a maioria das pessoas que faziam os cursos, as escolhas, eram vinculadas a um curso de medicina, um curso de arquitetura, um curso de engenharia, cursos mais com status social. E nunca eu não tive conhecimento na minha época de estudante secundarista que alguém tivesse escolhido fazer o curso de física, nem mesmo matemática ou biologia. E aí, assim, eu comecei com essa dúvida, não da minha escolha, mas, assim, da incerteza desse caminho, de não ter um apoio, nem mesmo do meu professor de física. Então, falando com meus pais, minha mãe, muito investigativa, uma pessoa que sempre é muito curiosa e preocupada com essas questões, descobriu que tinha um amigo dentro, né, do hall de amizades deles que era físico. Então, ele tranquilizou, falando das diversas possibilidades. Então, isso é muito importante, né, a gente saber quais são as possibilidades de fazer um curso de física, o que ela nos traz. Ainda existe uma ignorância muito grande na sociedade, eu acho que também por muita falha de comunicação nossa, por isso é tão importante esse tipo de trabalho, de divulgar as trajetórias, de divulgar as possibilidades dos diversos cursos, para que a gente tenha conhecimento e não traga tanta angústia no momento de escolhas, né? Às vezes a gente tem uma escolha e a gente não persegue essa escolha por conta de não ter um apoio
ou das inseguranças, né, que a gente pensa que vai percorrer ao longo dessa trajetória. E, bom, entrei no Instituto de Física. O Instituto de Física era um instituto que tinha muito poucos alunos. Entramos, eu não lembro quantos alunos, mas éramos 20 na turma. Desses 20, foi uma turma até atípica. Éramos 5 meninas que entraram junto comigo, e dessas 5 que eu tenho conhecimento, somente 3 seguiram. Então, uma percentagem alta para o que era nos padrões. Então, você veja como o nosso limiar, a nossa média, né, está tão subdimensionalizada. Essas 3 são minhas amigas, são doutoras, cada uma hoje são professoras, cada uma dentro de uma batalha, e todas, né, sofremos muito ao longo da nossa trajetória da graduação do Instituto de Física, diversos percalços, por conta do Instituto ser um instituto muito masculino, um instituto com muitos preconceitos diversos, e que não tinha um acolhimento para a diversidade. Então, muitas amigas sofreram. Tive uma amiga que teve que mudar de curso, inclusive, mudar de curso não, mudar de instituição para terminar o seu curso de física, por conta de assédio, por conta de uma série de questões muito feias que aconteceram no Instituto de Física. Qual foi a minha postura ao longo dessa trajetória? Eu não fiz do Instituto a minha segunda casa, o que é um pouco triste. Hoje, como docente, eu busco criar esse ambiente de acolhimento e de dar apoio aos estudantes, apoio a quem precise, e institucionalmente buscar os mecanismos para que a gente não sofra, para que outras que estão vindo, outras que estão se graduando, não passem por essas questões, para que possam viver o Instituto de Física, para que possam viver a universidade e usufruir de tudo o que um instituto pode nos dar, né? E o que é engraçado, que hoje que eu venho mudando muito na história do Instituto, é que esse assédio, muitas vezes, os preconceitos que nós, mulheres, no Instituto de Física sofremos, vinha muito por parte de colegas também, não somente de professores, mas de colegas. Então, a gente não tinha apoio dos nossos próprios amigos que estavam cursando ao nosso lado. Hoje eu vejo um pouco mais de apoio entre si. Existe uma comunidade LGBTQIA+, forte no Instituto de Física, coisa que eu não via na minha época de estudante. Então, todas essas questões, as diversas lutas, a questão, né, nós temos professores negros no Instituto, assim como eu, temos outros professores, ainda somos poucos, mas esse universo vem aumentando. Então, todas essas questões de lutas, né, das populações subrepresentadas vem aumentando. E vamos ganhando espaço, e ainda que poucos, somos muito ativos nas questões de fazer extensão, de promover eventos que discutam e tragam tudo isso para o Instituto de Física. Então, eu fiz o Instituto de Física, cursei, tive a oportunidade de seguir diretamente, fiz o mestrado também, fiz o doutorado na Espanha. Quando eu terminei o mestrado, eu fui ser professora substituta, então eu tive 2 anos de experiência na casa como professora substituta, e aí tive a oportunidade de ir fazer um doutorado fora, na Espanha. Então, eu abracei essa oportunidade com muita garra, e mesmo com insegurança, porque, na verdade, era um instituto que eu não tinha pesquisado muito, mas a temática de investigação me atraiu tanto que eu não pensei muito nessa possibilidade. E aí depois vi que era um instituto muito forte, um instituto interdisciplinar de sistemas complexos, lá o IFIS, Instituto de Física e Sistemas Complexos, nas Ilhas Baleares. Então um lugar muito lindo, e tive a oportunidade de interagir muito com diversas áreas. É um instituto misto e que promove muito a interdisciplinaridade. Então, esse universo, eu acho que fez com que eu construísse o meu universo de pesquisa que eu tenho hoje.
E gostaria de ressaltar também grandes exemplos que eu tive de idoneidade, que foram meus orientadores, então eu tive muita sorte, onde tantas pessoas têm tantos problemas de relacionamento com orientadores, eu tive muita sorte de ter sido orientada pelo professor Roberto Andrade e pelo Emílio Hernandes Garcia, né, pessoas muito idôneas no seu trabalho, que me ensinaram um percurso de muito trabalho e de muita honestidade naquilo que a gente está fazendo. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Então, após a defesa do meu doutorado, Roberto Andrade, que foi meu orientador do mestrado, ele fez parte da banca também e me comunicou que foi aberto uma vaga para concurso no Instituto de Física. Então, eu estava muito cansada, porque fazer um doutorado é algo muito exaustivo. Então, praticamente, eu não tive tempo de descanso. E aí, comuniquei ao meu orientador do doutorado que eu estaria retornando ao Brasil e eu ainda tinha mais 6 meses de bolsa. Então, diferente aqui do Brasil, quando você defende, você já tem que cancelar a sua bolsa lá. Se você defender antes do prazo e tiver ainda um tempo de bolsa, eles gostam porque você está mais tranquilo para você terminar os trabalhos que ainda não foram publicados e etc. Enfim, e aí eu vim, fiz a minha mudança, fiz o concurso, e consegui ser aprovada em primeiro lugar, e aí comecei a minha trajetória dentro do Departamento de Física Geral, onde eu sou lotada hoje, na Universidade Federal da Bahia, e tive um acolhimento muito grande por parte dos meus, que foram meus professores e passaram a ser meus colegas naquele momento, né? Então foi muito bacana. E aí integro o grupo de pesquisa, que é o FESC, Física, Estatística e Sistemas Complexos, e que é coordenado pelo professor Roberto Andrade, que tem a Suani Pinho como integrante, o Tiago Albuquerque, o professor Ernesto Borges, o professor Thierry, né, do Instituto de Matemática, uma série de professores que fazem parte desse grupo, e cada um com temáticas diversas. E aí é muito interessante, o professor Garcia também, que tem uma diversidade de trabalhos muito grande, então eu pude dar continuidade dentro desse grupo de pesquisa, o que eu vinha desenvolvendo no meu doutorado, que foi uma linha de pesquisa muito voltada para mudanças bruscas de comportamento, mas de fenomenologias diversas. Então eu trabalhei com modelos ecológicos e também com modelos evolutivos. Eu trabalhava muito, e ainda tenho trabalhos, estou agora orientando um estudante na Prospetro, que é a pós-graduação em Geoquímica, de Petróleo e Meio Ambiente, que trabalha com redes tróficas também, marinhas, mais voltada a descrever o processo do ictioplâncton. Então, eu estudei muito redes tróficas marinhas, vinculadas a processos de contaminação e descontaminação, então, perguntas muito focadas em processos ecológicos, e outros trabalhos focados em processos evolutivos. Então, a minha linha de pesquisa está muito situada numa área interdisciplinar com biologia, ecologia e evolução. E agora, há pouco tempo, eu venho entrando um pouco dentro de sociofísica e econofísica. Alguns estudantes me chamaram, instigaram para esse processo, já era algo que eu tinha curiosidade de aplicar as técnicas e os instrumentos de modelagem que a gente aprende e desenvolve dentro de física e estatística, que é a minha área dentro da física, para aplicação e modelagem em sistemas de fenomenologia diversa. Então, esse ambiente de pesquisa é um ambiente muito rico, porque além de eu estar cada vez mais aprendendo e desenvolvendo metodologias diferentes, metodologias computacionais, matemáticas e estatísticas, também estou desenvolvendo processos de colaboração, de aprender a linguagem, novos dicionários, porque são fenomenologias diversas, então, além de estudar essas fenomenologias, eu interajo com pessoas que têm expertises diferentes e formações diferentes. Então, o que é muito interessante, e isso também já deixo assim como para quem está interessado dentro dessa área de sistemas complexos, é que além de aprender esse mundo rico, também aprendemos
metodologias científicas diferentes. Porque quando a gente pensa no método científico, a gente pensa como sendo único, né? Um método que só existe um. Então, eu recomendo até que vocês assistam o primeiro seminário do meu projeto Ciências e para Além das Ciências, que é um projeto de extensão, vinculada também com uma atividade da graduação da universidade, lá no meu canal YouTube. Então, depois vai aparecer aqui para vocês o canal YouTube, para que vocês procurem esse primeiro vídeo que foi do professor Olival, falando sobre metodologia científica. Então, aí a gente já começa a desmistificar, e isso eu vi muito no meu processo interativo, e venho aprendendo muito com os pesquisadores de biologia, aqueles que trabalham mais com evolução e aqueles que trabalham com sociologia. Agora eu estou interagindo muito com o antropólogo e nós vamos ministrar uma disciplina nesse semestre que é complexidade e sociedade. Então, juntos nós vamos construir uma metodologia de ensino baseado em pesquisa para que estudantes desenvolvam essa capacidade integrativa, interdisciplinar, e no final da disciplina possam elaborar um projeto de pesquisa com uma pergunta, uma questão científica, e ao longo desse semestre vão aprendendo metodologias de modelagem também. Então, ele, enquanto antropólogo e das ciências sociais, vai fazendo as discussões das questões sociais e antropológicas para levantar as diversas questões que podem ser abordadas, e eles vão buscar um projeto final para desenvolver tanto essa elaboração sociológica, né, quanto aplicar as metodologias de sistemas complexos e mecânica estatística que a gente vai aprender. Um nível introdutório, mas que é rica essa experiência. Então, isso é muito interessante, porque é uma área de pesquisa que emerge dessa necessidade de resposta das diversas fenomenologias, né? Enquanto a universidade, a própria construção do universo científico e da universidade foi necessário a subdivisão das disciplinas para aprofundamento de cada uma dessas questões, hoje a gente se depara e vê com questões científicas que elas não estão em nenhuma dessas caixas disciplinares. Então, os fenômenos, eles não são disciplinados. Então, a gente precisa buscar expertises diferentes e, claro, dentro da nossa formação e nosso tempo limitado, a gente não tem tempo de estudar profundamente todas essas questões. Então, formação de grupos colaborativos é muito importante para a resposta dessas questões. Um exemplo muito interessante que a gente vem vivenciando hoje em dia são os grupos que se montaram para a questão da Covid, né? Então, são grupos que são, além de interdisciplinares, eles são transdisciplinares também, porque envolve não somente cientistas, mas também pessoas da sociedade, agentes sociais, políticos, enfim, uma série de agentes que interagem nos meios em que a gente precisa não somente fazer coleta de dados, mas interagir, e aqueles que estão fazendo modelagem precisam recolher esses dados, precisam entender todas essas dinâmicas, porque são dados que vão entrar nos aspectos de modelagem. Então, eu tive a oportunidade de interagir um pouco com o observatório, né, que foi coordenado pelo Miguel Nicoleles e tal, o pessoal de São Paulo interagindo. Então, são discussões muito ricas e de campos diversos. Então, a gente não somente coloca a nossa expertise, mas também aprende muito. Então, por isso que vicia tanto ser cientista e estar nesse mundo. E ainda mais quando a gente, cada hora, a gente passeia, pelo menos dentro do meu campo de pesquisa, por diversas searas, diversos âmbitos de conhecimento. E aí, dentro disso, eu acabo interagindo com diversos programas de pesquisa, né? Eu interajo com o programa de pesquisa do Instituto de Física, que tem dentro da área de mecânica e estatística, interajo com o programa de ecologia do Instituto de Biologia, interajo com o programa de microbiologia, também estou orientando um estudante em microbiologia, e o programa do Prospecto, que eu estou com um estudante de doutorado, orientando, junto com o professor Paulo Malfalda. Então, eu tenho várias colaborações em programas diferentes, justamente por isso, porque eu vou passeando e emprestando um pouco do que eu aprendi
as diversas ferramentas que eu venho aprendendo e desenvolvendo ao longo desse processo meu de pesquisa e olhar com visões diferentes para problemas. Olha, essa ferramenta pode se encaixar aqui, ou vamos fazer uma ferramenta híbrida para responder essa questão. E com as interações, então, vão surgindo novas formas e possibilidades de se utilizar tudo isso que a gente aprende, não somente ao longo da graduação, mas ao longo do processo de pesquisa, com o desenvolvimento do mestrado, doutorado e as próprias orientações que a gente vai desenvolvendo trabalho diferente junto com os nossos estudantes. Então, é muito rico esse processo de pesquisa. Além disso, eu acho muito importante, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem essas possibilidades de viver as interfaces de respostas dos problemas, não somente científicos, mas sociais, porque todos estão imbricados uns aos outros, mas também esse ataque que a gente vive da ciência. Então, cada vez mais eu vejo cientistas desenvolvendo plataformas de divulgação e pelas diversas lutas, não somente as lutas contra o negacionismo, né, e os ataques à ciência, mas as diversas populações subrepresentadas. Então, discutir as questões sociais e discutir as questões científicas, porque tudo isso está envolvido no processo científico, então a gente não pode deixar isso de lado, porque muitos têm a visão de que a ciência é neutra, a ciência deve ser neutra, mas a gente não deve descontextualizar de que somos seres humanos, que temos ideologias e que temos formações diferentes e que tudo isso nos orienta. Então, se a gente não tomar cuidado, todas as perguntas e processos de desenvolvimento, eles vão ter um viés muitas vezes que podem ser perigosos. Então, a gente precisa discutir as questões sociais, a gente precisa discutir as questões das diferenças de pensamento e filosofias, e a gente precisa discutir a diversidade nas ciências. Precisamos ter mais pessoas com pensamentos diferentes, com peles diferentes, com formas diferentes, construindo ciência e menos divisões. Então, esse é o meu trabalho enquanto extensionista na UFBA. Tenho esse projeto que eu desenvolvo junto com a pesquisadora e amiga Madaia, que foi uma dessas que eu falei, que entrou junto comigo no vestibular. Ela fez bacharelado e licenciatura em física, e ela fez mestrado em física, e o doutorado dela ela fez em ensino, em pesquisa e ensino. E hoje ela é professora da FACED. Então, juntas desenvolvemos esse projeto, que é Ciências e Para Além das Ciências, que está lotado no meu canal YouTube, e que a gente discute as diversas questões, não somente da física, mas das interfaces, e também as questões de gênero, as questões de diversidade, as questões do que é uma metodologia científica e o que possa parecer, porque essa é uma interação também com os estudantes extensionistas e os cursistas matriculados na atividade da UFBA. Então, quem tiver interessado, pode se juntar a nós. Estamos começando esse semestre com essa atividade que eu julgo ser muito importante. Então, quem quiser pode assistir os seminários anteriores, e nós estaremos começando uma segunda temporada agora nesse semestre de 2021.1. Então, como eu falei, nesse universo de sistemas complexos, eu viajo por diversas fenomenologias. Então, vou contar um pouquinho, de uma forma resumida, para vocês terem uma noção de alguns dos projetos que eu passei ou estou ainda, né, em desenvolvimento, para que vocês tenham conhecimento dessa diversidade e possibilidade, quando a gente começa a aprender as ferramentas de modelagem, né, e todas as ferramentas desenvolvidas ao longo do curso de física, e as técnicas diversas que a gente vai aprendendo no mestrado, no doutorado, enfim, quem começa uma iniciação científica dentro da área de sistemas complexos, a gente desenvolve ferramentas que na graduação a gente acaba não desenvolvendo. Né? Então, eu trabalhei com redes tróficas marinhas durante meu doutorado, um processo de contaminação, e cada nível trófico tinha os fitoplânctons ou plâncton e os predadores principais, né? Que
considerados como uma classe de peixes maiores. E aí, dentro dessa relação dos níveis tróficos, eu fui medindo o nível de contaminação em cada um desses níveis. Então, a gente tem dados coletados por biólogos e o grau de saturação desses contaminantes em cada uma dessas redes tróficas. Então, claro que é um processo de modelagem, a gente faz uma simplificação e um encapsulamento de cada um desses grupos, e aí eu fui estudando como o processo de aumento e diminuição de contaminação vai mudando a relação desses níveis tróficos. Então, a gente pode levar à extinção de alguma dessas espécies, a gente pode levar a uma coexistência dessas espécies. Não será que o processo de contaminação ele é o tempo inteiro ruim para esse nível? Então, a gente vê uma série de não linearidades ao longo desse processo muito interessantes e que a gente comprova experimentalmente. Tem alguns dados que indicam, que meu modelo indicou, e que outras situações não lineares, não intuitivas, apareceram também ao longo desse processo de pesquisa. Então, por exemplo, quando você aumenta muito o nível de contaminante no nível trófico mais baixo, a classe superior ela é mais atingida antes da classe intermediária, que tem uma relação direta com o nível trófico básico. Então, isso é conhecido da literatura de ecologia. No entanto, os mecanismos que a gente colocou no nosso processo de modelagem desvendam e revelam quais são os mecanismos principais de relação entre esses níveis tróficos que levam a esse processo emergente de interação. Então, a gente trabalha muito com processos interagentes. Porque o que são sistemas complexos? Sistemas complexos não tem uma definição na literatura, dizer uma frase, sistemas complexos é isso. Mas a gente caracteriza através das suas diversas propriedades. E uma propriedade, mas uma característica importante de sistemas complexos é a emergência de diversas propriedades. Então, nós temos emergência, por exemplo, em sistemas sociais de fenômenos de consenso, né? Nós temos, então, quando você faz uma propaganda, cria uma logo, qual é a intensidade de propaganda que a gente deve colocar para que tenha um modelo efetivo? Então, eu trabalhei com um modelo também desse tipo. Então, a intensidade de propaganda, você veja que a gente trabalha com questões sociais e processos subjetivos, então a medição dessas questões, intensidade de propaganda, número de propaganda, como que isso pode influenciar na opinião das pessoas em relação a determinado produto. Então, você vê que até nessa seara, nós físicos entramos juntamente com as pesquisas de opinião sociais e econofísica também. Um mestrado muito bonito, que foi defendido por um meu aluno no ano passado, do Carlos Pietro, ele trabalhou o canto dos pássaros, né? Como a plasticidade de aprendizagem do canto influencia no processo de especiação de espécies, que são mais plásticas ou menos plásticas. Então, para isso, foi criado um modelo baseado em agentes, né? Então, é um modelo computacional, que cada agente, por exemplo, cada pássaro, ele tem toda a sua ontogenia. Então, a gente vai descrevendo esse processo ontogênico desde o seu nascimento, processo de aprendizagem, processo de maturação e adulto. E, ao longo desse processo, como é que vai ser o deslocamento dele, como é que vai ser a interação com a sua comunidade, primeiro os pais, né, os genitores, depois os outros pássaros, e aí a gente vai criando, foi criado uma série um parâmetro para medir a variabilidade do canto, e aí com isso nós conseguimos mapear o processo de evolução e de especiação dentro desse processo de aprendizagem do canto. Então, foi um trabalho muito bonito que envolveu ecologia, envolveu ontogenia e envolveu evolução. Então, é um processo, né, que é chamado dentro da biologia de eco, devo e evo, né, de ecologia, desenvolvimento e evolução. Outro projeto muito interessante também, que acabou de ser defendido pelo meu aluno Rafael Menezes, um projeto muito teórico, mas que trouxe uma ferramenta muito poderosa para se trabalhar com micro-organismos.
Então, ele foi orientado pelo Pedro Meirelles, da Biologia, mas foi um mestrado desenvolvido no Instituto de Física, orientado pela professora Sonica, orientado por mim. E esse projeto, ele nasce de um projeto lá da biologia, do Pedro, que queria saber quais são as relações dos micro-organismos que gera uma coexistência entre esses diversos micro-organismos, e os micro-organismos não se conhecem as interações ecológicas entre eles, então as interações ecológicas são muito mais conhecidas entre organismos macroscópicos, mas dentro do micro é mais difícil saber quais os diversos tipos de interação, e o surgimento de espécies que são muito raras em termos de abundância. Então, elas estão lá persistindo, mas o que acontece com essas espécies para que elas persistam ao longo do tempo, né? E aí, ao longo da construção de redes, então foi um trabalho que foi desenvolvido com uma modelagem mista, que utilizamos técnicas de redes complexas e equações diferenciais para a dinâmica dessas espécies. Então, as redes foram construídas através da solução dessas equações diferenciais, em se colocando as abundâncias em cada um dos nós e as diversas relações, e fomos mapeando essas intensidades de relações para que a gente tivesse essas construções e desconstruções de redes. Então, não foi ainda validado, não foi ainda comparado com os dados, mas foi criado um arcabouço teórico para aplicação dessa metodologia em sistemas reais, que é uma próxima etapa, né, já que no mestrado a gente não tem muito tempo de fazer tudo, né, mas foi um trabalho belíssimo. O trabalho da Amanda também, que defendeu no início desse ano, né, foi do ano passado, foi muito bonito também, que trabalhava com corais, e ela trouxe uma nova hipótese dentro da ecologia, que é a hipótese do branqueamento viral de corais. Então, tem o conhecimento de outras duas hipóteses de branqueamento, em que ela levanta uma hipótese nova, e para isso foi construído um modelo em equações diferenciais, em que se colocava não somente a interação desses corais, mas a interação com macrovírus e com vírus que infectam vírus. Então, veja que dentro desse projeto eu pude aprender a discussão dessa questão toda do vírus dentro da biologia, né? Então, existem várias correntes. Pertence à árvore da vida, não pertence, em que momento entra, onde é que está. Então, tem toda uma discussão, e isso também permeia esse projeto da Amanda, e ela traz uma série de índices. Esse foi um modelo que foi validado por alguns dados da literatura, mas que ainda falta validar, de fato, fazer experimentos, a questão da hipótese que ela levanta, que é do branqueamento viral. Então, existe uma série de indícios, hipóteses levantadas por outros experimentos, e que nós levantamos através da modelagem matemática, as condições e as hipóteses, até para se unir com experimentos, de fato, na natureza ou in vitro, com essa fenomenologia. Então, o trabalho de modelagem interage muito com os dados. Isso é muito da metodologia de sistemas complexos, porque a gente não sabe até onde vai a construção dos dados, até onde vai o modelo, porque eles estão muito relacionados uns com os outros. Então, essa simbiose de modelo com dados, né, faz nascer essa nova metodologia que é trabalhada dentro de sistemas complexos. E, além disso, a gente traz essas hipóteses, a gente traz através dos nossos modelos, que auxiliam também a construção de experimentos que possam fazer com que validem os nossos modelos. Então, é muito bacana trabalhar com isso e ver a ciência acontecendo, e a gente desvendar e a gente conhecer cada vez um pouco mais das fenomenologias que a gente se depara. E outro trabalho que eu venho começando agora, um trabalho de econofísica com 2 estudantes, um estudante de final de graduação, né? Então, a gente está iniciando aí um trabalho de mercado financeiro com modelos, com equações diferenciais estocásticas. Então, você vê que para cada sistema, cada fenomenologia,
cada nível de conhecimento leva uma ferramenta diferente. Então, a gente pode fazer aproximações do tipo bottom-up ou top-down. Então, tem modelos que são do tipo campo médio de equações diferenciais, tem modelos que são baseados em agentes, ou autômatas celulares, que a gente faz uma abordagem a nível de indivíduo. Isso vai depender do nível de conhecimento que a gente tem de interações desses sistemas e dessas fenomenologias. E aí a gente vai aplicando as diversas ferramentas. Então, existe estocasticidade nesse modelo? Não existe. Então, para isso, a gente vai passeando com essas diversas técnicas. Então, é muito interessante porque a gente pode não somente aprender novas fenomenologias, mas nos instigar a estudar cada vez mais. E quanto mais técnicas, mais matemática, mais computação, mais estatística a gente souber, melhores modeladores, melhores cientistas, melhor a gente vai responder às nossas questões científicas. E eu gostaria de destacar, por último, também um artigo que saiu agora, em janeiro desse ano. Foi um trabalho que eu fiz em colaboração, então, interdisciplinaridade dentro da própria física. Então, eu, enquanto física e estatística, dentro da mecânica e estatística, colaborei com o grupo de cosmologia, com o professor Saulo Carneiro e o professor Cássio Pigoso. Então, a gente trabalhou, fez um trabalho super bonito, com buracos negros, e a minha atuação foi justamente a descrição dos microestados dentro dos buracos negros, e para responder essa questão do limiar. Então, se veja, eu não entendo muito do procedimento dentro da cosmologia e da questão científica, mas eu entendo da metodologia. Então, muitas vezes a gente entra dentro da questão científica e outras vezes é na interação que a gente consegue juntos resolver. Então, a mecânica estatística, entendendo o cálculo dos microestados dentro do buraco negro, a gente pôde resolver uma questão dentro de cosmologia. E muitas técnicas também são aplicadas dentro da evolução de galáxias, por exemplo. Então, tem alguns modelos evolutivos que nós utilizamos dentro da evolução em processos biológicos, mas que também são utilizados dentro de processos cosmológicos. Então, se vê que as ferramentas, quanto mais conhecimento a gente tem, a gente pode aplicar e emprestar a nossa expertise às diversas questões científicas, mesmo que a gente não tenha profundo conhecimento das diversas fenomenologias. Então, é por isso que a formação de grupos colaborativos é essencial para essa pesquisa, para esse tipo de pesquisa, porque se não for assim, não tem como, né, a ciência evoluir para os diversos campos do conhecimento, já que o conhecimento ele não é disciplinar. Já contei um pouco da minha trajetória, um pouquinho da minha vivência de pesquisa e de projetos de extensão. O que eu posso dizer é que essa é uma área riquíssima, a área interdisciplinar de sistemas complexos. Física, eu entrei, algo que eu não contei no início, mas eu entrei no Instituto de Física com uma visão de física, porque eu estava lendo um livro que falava sobre mecânica quântica, e não foi nem a área que eu segui. Então, se vê um mundo de possibilidades de trabalhos e pesquisa que a física nos possibilita. E eu gostaria de dizer, não somente para a população geral que pensa em fazer física, que tem a curiosidade, que física traz muitas possibilidades, não somente as possibilidades acadêmicas de docência, mas possibilidade de trabalho, indústria, de trabalho dentro da física médica também, um trabalho que eu não citei, trabalhei também com temáticas de medicina, no meu mestrado. Meu primeiro mestrado foi um modelo sobre o HIV. Então, isso traz uma vivência muito grande e um crescimento pessoal. Então, eu indico que vocês façam física, meninas venham para a física, LGBTQIA+, venham para a física, pessoas que tenham alguma deficiência física também, diversidade, e empresto a minha figura, a minha pele também, a minha negritude, para que essa diversidade de vivência social, de vivência das diversas populações subrepresentadas,
todos esses sentimentos, como eu já falei, a ciência ela tem viés, e a gente possa colocar em pauta na construção da ciência quais são as perguntas, quais são as investigações que nós vamos fazer, e isso faz parte. Então, se não temos uma população negra, se não temos uma população feminina, então o que vai acontecer com o direcionamento da ciência? Né? Essa é uma pergunta que eu lanço para vocês. Algumas pesquisas já indicam distorções da ciência porque foram criadas por homens e brancos e europeus. Então, onde estão as questões do corpo feminino, que não são trazidos pelas mulheres cientistas? Onde estão as questões das especificidades físicas que não são identificadas pelos códigos computacionais de identificação de imagem, quando não tem um reconhecimento facial de uma pessoa negra, que tenha lábios grossos que nariz, né? Por que eles não são acentuados? Por que essa máquina aprendeu dessa forma tão distorcida? Então, essas aberrações, elas precisam ser combatidas quando a diversidade é trazida para o nosso meio, né? Para o nosso meio científico. Então, tudo, a diversidade e a interseccionalidade, ela vai fazer emergir uma ciência mais plural, uma ciência mais justa, uma ciência mais honesta e uma ciência que vai trazer realmente as respostas para o universo do ser humano, que é diverso. Então, eu indico aqui algumas literaturas para vocês, da Djamila Ribeiro, não poderia deixar de falar, né? Eu comprei os 8 livros, Lugar de Fala, Empoderamento, e o primeiro livro que eu li, que eu me apaixonei, da Carla Cotirene, que é uma pesquisadora negra aqui da nossa Universidade Federal da Bahia, que fala sobre interseccionalidade. Então, como tudo isso tem a ver com a ciência, né? Então, eu trouxe aqui apenas 2 questões que a gente precisa evocar a diversidade. Um outro ponto muito importante que eu aprendi ao longo da minha trajetória é que a gente se conheça, que a gente saiba os nossos limites e que a gente não entre nessa loucura de ansiedade do nosso mundo. Muitas vezes somos cobrados por produtividade, isso eu falo na minha pele, né? No meu dia a dia enquanto pesquisadora, e as diversas barreiras que eu passei e passo, e ainda assim sou cobrada de forma igual a todos os outros meus colegas, e que vejo e que isso pode me levar a diversas frustrações. Então, a gente saber que cada momento a gente tem, né, o nosso foco de estudo, seja na docência, seja na extensão, ou seja na pesquisa. Então, esse é o tripé que a UFBA carrega, e que momentos a gente vai dedicar mais a um ou outro. Todos eles são igualmente importantes, então é um tripé que sustenta, né? Não é um somente, um não dá equilíbrio, então são 3 para que a gente tenha equilíbrio. Então, quanto física, a gente sabe bem isso, para a gente definir, né, o nosso plano tridimensional que faz parte, né, da nossa instituição. Então, eu deixo esse recado para vocês seguirem a intuição de vocês, e a produção pode estar em cada um desses momentos, se enxergar os limites, porque somente com qualidade de vida a gente pode ter a cabeça no lugar para poder pensar as questões científicas. A gente está faltando tempo hoje em dia de reflexão. Então, a ciência precisa de mais reflexão, e a humanidade também.